cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É muito bom nós poder estar na casa do Senhor, né? É chamado de casa de oração, aonde nós ouvimos a palavra, aonde nós alimentamos espiritualmente e aonde nós temos comunhão com os irmãos, né? A Bíblia diz que quão bom é e suave os irmãos, viva em união, né? Então nós podemos ter união na palavra de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas 5, Lucas capítulo 5, glória a Deus, Lucas capítulo 5, Glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus. Lucas capítulo 5, nós vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. O tema dessa pregação hoje é o chamado. Quem já ouviu a voz do Senhor? Quem já ouviu a voz do Senhor e foi chamado para uma obra? Foi chamado para fazer algo? Porque aqui nessa passagem, Jesus ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Ele começa a separar ali os seus discípulos para pregar a palavra. E louvado seja o nome do Senhor, que aqueles discípulos, eles aprenderam e foram corajosos e ficaram firmes na posição. Essa é a causa de nós estar reunidos aqui nessa congregação nessa noite. Amém? Sendo assim, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, vamos ficar de pé, quem puder, e vamos fazer uma breve oração aqui, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que abra os nossos entendimentos, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra encontre uma terra boa, terra fértil. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós estamos aqui unidos e reunidos, estamos preparados para ouvir a Tua palavra. Porque nós cremos, ó Pai querido, que a Tua palavra é a única forma de salvação da alma do homem. Por isso nós estamos aqui, ó Pai querido, clamando pela Tua misericórdia. Pai querido, fale conosco, ó Pai querido, aquilo que vai nos confrontar a seguir em diante, aquilo que vai nos trazer um renovo espiritual, aquilo, ó Pai querido, que vai, ó Pai querido, nos colocar na posição do Senhor. Por isso nós estamos aqui reunidos nessa noite, porque nós sabemos que nós temos um chamado, que o Senhor nos criou com propósitos. Nós queremos, ó Pai querido, entender para que o Senhor nos levantou e por que nós estamos aqui. Nós temos muitas perguntas, Pai querido, e cremos, sabemos que o Senhor tem resposta para todas elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar? Não, vamos ficar de pé para nós fazer a leitura. A palavra de Deus tem resposta para todo tipo de dúvida que nós temos aqui na terra, porque Deus não é pego de surpresa. Então a palavra de Deus, ela é o manual da nossa vida. Ela tem resposta para todo tipo de situações embaraçosas que o homem tem aqui na terra. Mas é porque que as pessoas então vão se enrolando? É porque não buscam na palavra. As pessoas não buscam a resposta na palavra. Cada um vai fazendo do seu jeito e aí as coisas ficam ruins, né? Então vamos lá, Mateus 5, verso 1. Quem encontrou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: aconteceu que, apertados a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Gerasé, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido dele, estava lavando azeite, e entrando nenhum dos barcos, que era o do Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco
da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazer o mar alto e lançar vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançamos a rede. E fazendo isso, colheu uma grande quantidade de peixe e rodearam-se-lhe as redes. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se picasse. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, que sou homem pecador. Porque espantando-se, padeceram de um temor que com ele estava por causa da pesca e de peixe que havia feito. E de igual modo também os Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe a Simão: Não tema, de agora em diante será pescador de homens. E levando o barco e a terra, e deixando tudo e seguindo. Amém, irmão? Amém. Então aqui fala pode se assentar. Aqui Jesus ele começa a chamar os primeiros homens para o seu discipulado, para passar por um discipulado. E ali ele operou um milagre, ele operou um sinal para ficar claro para aqueles discípulos que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. E ali nós podemos notar nessa passagem que Jesus chamou aqueles homens, chamou Pedro para ser pescador não de peixe, mas de almas, porque Jesus tinha uma missão nova para Pedro. Jesus tinha uma missão nova na terra. Aqueles homens que só pescavam peixe, Jesus chamou eles para pescar almas. Mas tem uma coisa que eles teve que fazer: ele teve que largar a pesca, ele teve que abrir mão daquilo que ele sabia fazer e entrar numa coisa que ele não sabia como fazer, mas ele confiou em Jesus. A Bíblia diz que Pedro largou o barco e seguiu Jesus imediatamente. O que nós podemos aprender nessa passagem aqui, irmão? Que quando Jesus nos chama para uma obra, nós precisamos de largar aquilo que nós sabemos fazer. Nós precisamos de largar os nossos próprios interesses. Nós precisamos de largar a nossa pouca sabedoria de lado e confiar em Jesus. Colocar a nossa confiança em Jesus. Pedro, ele nunca tinha estado com Jesus. E ele não sabia pescar almas. Ele não era um pregador da palavra. Ele não sabia pegar, mas Jesus lançou a palavra: venha comigo e eu farei de você um pescador de almas. Talvez você não sabe, talvez você tenha dúvida de coisas, talvez você não sabe pescar almas, talvez você não sabe pegar a palavra, mas confia em Jesus. Confia. Mas para você seguir Jesus,
não dá para seguir Jesus com as coisas velhas que você sabia fazer, com aquilo que você sabe do seu jeito. Pedro, ele foi preciso de largar a pesca. Agora, se a gente for olhar a história de Pedro, quantos anos que Pedro pescava? E Jesus falou, lança a rede, vai para o mar alto e lança a rede. E Pedro falou, nós pescamos a noite toda, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Nós estamos acostumados a pescar, Jesus. Eu conheço de mar, mas nós não pescou nada. Mas Pedro foi um homem sábio. Ele falou, na tua palavra, porque o Senhor ordenou, nós lançaremos. Eu sei que a maré não dá para peixe, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque o Senhor falou, nós lançaremos a rede. Se Jesus, meus irmãos, Jesus te chamou para uma obra, não precisa de ter medo. Se Ele te chamou para uma obra, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar. E aquilo que era para ser uma vergonha, vai ser honra. Tudo que era para ser vergonha, vai ser honra. Talvez Pedro, ele tinha conta para pagar. Talvez de madrugada ele tinha conta para pagar. Talvez ele tinha pessoas para alimentar. Mas ele não tinha pescado nada. Mas porque ele confiou na palavra de Jesus e lançou a rede, pegaram tanto peixe que o barco quase se afundaram. Os dois barcos ficaram cheios. Então, irmão, se você já ouviu um chamado de Jesus, quem já ouviu o chamado de Jesus para pregar a palavra? Quem já foi profetizado sobre a sua vida? Quem ouviu através de um sonho, ou através de uma visão? Meus irmãos, eu estou aqui nesse púlpito aqui, eu não caí aqui de paraquedas, não. A minha trajetória foi longa. Foi longa até eu chegar aqui. Glória a Deus. Foi dia a dia, ó, dia a dia andando com Jesus, dia a dia caminhando com Jesus, dia a dia aprendendo com Jesus. E graças a Deus, Jesus colocou homens no meu caminho, homens sábios, homens que me ensinaram a temer a Deus, homens que me ensinaram a ser honesto diante de Deus e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Deus, meus irmãos, Deus, quando eu aceitei Jesus dentro de uma clínica de recuperação, os homens, tudo que eu passei foi homens honestos, temente a Deus. Me ensinaram a orar com muita paciência, com muito amor, porque Jesus tinha um chamado na minha vida. Mas Jesus, Ele coloca pessoas nos nossos caminhos para nós aproveitar, para nós obedecer, para nós fazer pergunta, para nós tirar dúvida e para nós aprender. Então Jesus ali começou chamando, e Pedro teve que largar a pesca. A Bíblia diz que ele colocou o barco perto da terra, seguiu Jesus, falou, não vou mexer com pesca mais não, pesca que para mim acabou, agora eu vou seguir esse homem. Ele teve que largar aquilo que ele sabia fazer, aquilo que ele confiava, aquilo que era o sustento dele. Talvez era o sustento de Pedro a pesca, mas ele confiou em Jesus Cristo. E aquele homem, irmão, ele dormia com Jesus, comia com Jesus, acordava com Jesus. Eu falei para minha filha hoje lá, você estudou a Bíblia hoje? Ela falou, não, hoje não. Eu falei, você almoçou hoje? Tomou água? Tomou café? Quantas refeições você fez por dia hoje? 0 que 4. Falei, aí seu corpo fica forte assim, mas o espírito fica assim. Aí é algo fácil para Satanás. A Bíblia nos orienta a meditar nessa palavra de dia ou de noite. Meditar não é ler a palavra, não. Meditar é você ter a palavra e pensar na palavra. Mas para você pensar, você tem que ler. Você ter a palavra, você precisa ler ou ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele não faz ninguém adivinhar as coisas, não. Uma das tarefas do Espírito Santo é fazer que nós lembramos os ensinamentos de Jesus. Lembrar aquilo que você conhece, aquilo que já passou pela sua mente, você vai lembrar, Miguel. Você vai lembrar. Outro homem que foi convocado
para passar por um discipulado de Jesus. É Mateus, capítulo Levi, que foi transformado em Mateus, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele deixou tudo, levantou-se e seguiu, fazendo-lhe Levi uma grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos, e os sacerdotes deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu, dizendo: não é necessário de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então aqui, meus irmãos, outro homem que Jesus chamou, Jesus viu Levi sentado na mesa ali, aonde ele cobrava os impostos, e ali ele estava cobrando os impostos, fazendo o dever dele. E Levi, ele tinha um serviço bom, ele trabalhava com os romanos, ele cobrava os impostos com os romanos, ele estava garantido, ele não sofria ameaça, não sofria perseguição nenhuma, porque ele estava no grupo daqueles que comandavam Jerusalém naquela época. Ele estava seguro. Mas Jesus olhou para ele e falou: venha comigo. E na mesma hora ele largou aquela mesa e seguiu Jesus. O que nós aprendemos? Talvez você tenha um serviço seguro, talvez você tenha um nome, talvez você tenha um cargo, talvez você tenha uma posição aquisitiva boa, estável, segura, mas talvez não dá para você seguir Jesus com essa posição. Você vai ter que fazer uma escolha. Talvez você vai ter que largar, talvez você vai ter que largar o orgulho, talvez você vai ter que deixar o seu nome de lado, talvez até um trabalho que não agrada a Deus você vai ter que largar. E tem trabalho que não agrada a Deus, né? Então talvez você vai ter que largar e seguir Jesus. Você vai ter que largar a sua segurança, seu ponto seguro para seguir Jesus. Não dá para seguir Jesus com bagagem do mundo, porque Jesus quer você todo, Jesus quer você inteiro. Glória a Deus. Para você passar por um discipulado. Não dá para seguir Jesus e ir na igreja o dia que quer, não, meu. Eu vou o dia que eu quero, não. É todo dia que tiver. Porque você está passando por um discipulado. Não dá para você fazer uma faculdade e você o dia que você quer, não. Você não vai o dia que você quer. Você pode até o dia que você quer, mas você não vai alcançar o objetivo que precisa alcançar. Então ele teve que largar também. Ele teve que abrir mão daquilo. Agora há um homem que não quis abrir mão. Ele queria seguir Jesus. Ele queria dar o reino dos céus. É o moço rico. Falou: bom mestre, que fazer para me herdar o reino dos céus? Jesus explicou para ele: obedece os mandamentos. Isso já fala. Deus, pois bem, ainda falta uma coisa. Jesus falou: não quero nem pegar no seu dinheiro. Se fosse hoje, né? Se hoje você dá seu dinheiro para mim aqui, que aí eu vou te vender um lugarzinho lá no céu. Mas Jesus não falou isso para ele, não. Jesus falou: você vende os seus bens e divide você mesmo. Eu não quero nem saber quanto vai dar, não quero saber de nada. Você vende, você mesmo dá. E aquele homem se entristeceu. A prisão dele era no dinheiro, a confiança dele era no dinheiro. Ele não quis abrir mão. Ele não fez igual Pedro, ele não fez igual Levi, não. Ele não quis abrir mão, não. Não quis abrir mão, ele não fez igual Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, ele falou: hoje, Jesus falou: hoje entrou salvação na sua casa. E Jesus
Zaqueu sentiu a paz que ele nunca tinha sentido. O dinheiro não dá paz para o homem. O dinheiro deixa o homem arrogante, ganancioso. Tem pessoas que têm mulher, tem mulher que tem marido, que tem a condição boa, não compra uma peça de roupa para a mulher. Não compra não. Tem condição e não compra. Não faz nada. Tem pessoas que têm dor até do alimento dentro de casa. Tem pessoas dentro de igreja, irmão. É dentro de igreja que eu estou falando. Não estou falando fora de igreja, não. Estou falando dentro de igreja, dentro do rebanho. Por isso que Jesus disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então a gente precisa de abrir mão. Nós precisamos de abrir mão de algumas coisas. Precisa de abrir mão para seguir Jesus. Eu já falei aqui, eu estou me repetindo. Eu não trabalho registrado porque eu tenho um Senhor que chama Jesus Cristo. E se precisar de eu largar serviço, se tiver uma alma morrendo, eu largo serviço para lá e Jesus ele me sustenta. Ele me chamou para a obra, eu sei como é que ele me chamou, eu sei como é que começou a minha caminhada, eu sei como é que começou, eu sei como é que ele tem me tratado, eu sei como é que ele tem me sustentado. Eu não importo com coisas bem materiais, eu não estou nem para isso. Se tem de comer, tendo roupa para vestir, para mim está bom demais. Tendo como minha família se alimentar, eu sustentar minha família, para mim está ótimo. Eu não me preocupo com isso não. E Deus sempre usa pessoas para nos abençoar, porque você está na obra dele. Davi escreveu: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo menino pão. A gente só precisa ser justo na obra de Deus, justo e honesto. Eu sentei na casa de um homem hoje e ele falou assim comigo: pois é, você foi numa reunião e você voltou melhor. Ele falou comigo: você foi numa reunião e você voltou melhor. Você voltou mais entendido das coisas. E eu escutando ele. E ele falou: porque a igreja crente gosta de pessoas honestas. Tem que ser honesto. Tem que ser transparente. Tem que levar uma vida reta. Tem que levar uma vida reta. Irmãos, eu não estou arrastando papo não, porque eu não preciso disso. Eu não tinha nome nem na pinga, nem no cigarro nesse bairro. Não tinha. Mas quando eu me recuperei, eu paguei todo mundo. Deus me deu condição e eu fui instruído lá na frente. O cara falou comigo: ó, você falou comigo que estava devendo, né? Estava devendo. Você já vai sair daqui com serviço tanto. Mas tem uma coisa: você não vai comprar nem uma meia por você. Você vai pagar tudo primeiro. E na hora que eu peguei o dinheiro, os 15 dias do meu dinheiro primeiro, a minha carne foi meu. Eu falei: podia comprar um sapatinho para mim para a igreja, uma roupinha bonita para mim para a igreja, mas a palavra ficou tudo guardada. E eu falei: não, vou pagar. Fui pagando aqui, pagando ali, pagando aqui, paguei todo mundo. E aí o que aconteceu? Paguei todo mundo. E aí Deus começou a me abençoar. Eu não compro roupa não, irmão. Eu compro roupa, quando eu compro roupa é do baixó de igreja, é externa, comprada ali. E eu não tenho vaidade com isso não. Eu não tenho preocupação com isso não. Eu quero é servir a Deus. Eu quero é seguir Jesus pelo caminho. E eu sei que para isso eu preciso de abrir mão dos meus planos, dos meus desejos. Eu preciso de abrir mão dos meus planos. Não dá para seguir Jesus com os planos. Sabe um homem que seguiu Jesus querendo fazer os planos dele? Judas. Judas, ele tinha um alvo. Ele não aceitava Roma, porque Roma escravizava os judeus dentro de Jerusalém. E ele não aceitava. Pedro também não aceitava. Mas Pedro, ele ouviu e seguiu os planos de Jesus. Judas não. Judas, ele fez o plano dele. Ele usou Jesus para cumprir o desejo dele. Ele tentou usar, né? Mas aí quando ele apresentou Jesus com ele, Jesus deu as mãos, o plano dele caiu por terra. Ele falou: não, ele perguntou o homem lá em cima, ele mandou os anjos, cadê os anjos? Mas Jesus, deu a mão para o soldado e o plano dele caiu por terra. Tem homens aqui na terra, irmãos, que estão seguindo Jesus, mas ele está disfarçado.
e está fazendo os planos dele. Os desejos deles, o ego deles que estão sendo feitos. Mas vai cair por terra. Eu falo com toda certeza, vai cair por terra. É melhor arrepender porque vai cair por terra. Então aqui Levi largou o serviço bom dele. Ele largou e seguiu Jesus. E outra coisa, hein? Fez um banquete e convidou Jesus. Eita glória! Fez um banquete e convidou Jesus. E os companheiros dele, o sacerdote, começou a cutucar ele. Ei, rapaz, esse cara está juntando com pessoas de má fama. Esse banquete era para ser para nós. Era para ter feito esse banquete, era para nós que somos sacerdote, que somos fariseu, mestre da lei. Esse banquete era para ser para nós, mas não. Levi fez um banquete para Jesus. Quem já fez um banquete para Jesus na casa? Você sabe como é que faz um banquete para Jesus? É quando você chama os cristãos para sua casa e fala, vamos fazer um culto de ação de graça aqui em casa, e é tudo por minha conta. Pode chamar, vai ter louvor, vai ter pregação da palavra, um culto de ação de graça. Você está levando Jesus, porque essa palavra é Jesus, ó. A palavra é viva. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos fazer escolhas. Se você já ouviu a voz de Jesus, se você já sabe que você tem um chamado, você tem que saber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para seguir o plano de Jesus. Você vai ter que largar o seu plano para seguir o plano de Jesus. E o apóstolo Paulo que disse, agora vivo não mais, mas é Cristo que vive. Eu não faço a minha vontade mais não. Porque se Paulo estivesse fazendo a vontade dele, ele estava perseguindo os cristãos até hoje, né? Se ele tivesse vindo, estava chacotando, prendendo, mas ele largou os planos dele caiu por terra lá na cidade de Damasco. Na entrada da cidade de Damasco, o plano de Paulo caiu por terra, o Saulo caiu por terra, e o plano de Jesus entrou na vida dele, e ele se transformou em um grande homem de Deus. Pedro também largou os planos dele. Outra pessoa que largou o plano foi Maria, a mãe de Jesus. Aquela mulher, aquela jovem, que tinha aproximadamente 12 a 16 anos de idade quando ela foi chamada. Quando ela foi chamada para o ministério, Deus enviou um anjo para falar com ela. Eita, o pai achou graça de ti, escolheu você entre todas. Você foi escolhido, era cheia de graça. Deus achou graça nela, escolheu ela. E aquela menina, aquela jovem, vai ver que ela tinha um pensamento de casar, cuidar dos filhos, igual as outras mulheres da época dela. Cuidar da casinha, ela escolheu um homem simples, um carpinteiro ali, um homem honesto diante de Deus. Cuidar da casinha, esperar o esposo chegar do serviço, pensar em colocar água para ele tomar um banho, um alimento preparado para ele lá. Mas Deus chamou ela para um ministério, e ela teve que largar os planos dela e pegar os planos de Deus. E o anjo começou a falar com o marido dela quando ela casou. Vai para lá, vem para cá. O plano dela foi o térreo. Aquela Maria, mas José, por muito tempo eles não tinham morada fixa, não. Vai para lá que Herodes está querendo matar o menino. Vem para cá, vai para lá, vai para lá. É assim é a obra de Deus. Jesus disse que o vento sopra onde quer. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa não faz a vontade dele mais. Não faz. A pessoa que tem o Espírito Santo não faz não. Não faz, é porque o Espírito que está dentro de nós, ele é mais forte do que nós. Você não consegue, você até quer ser ruim às vezes, você até quer fazer algumas coisas às vezes, mas você não consegue, sabe por quê? A sua vida está transformada. O Espírito de poder está dentro de você, o Espírito de amor.
Espírito de amor ao próximo. O espírito de amor ao próximo. Tudo que você vai fazer na obra de Deus, ele pode o próximo. Quem não tem amor não serve para a obra de Deus. Quem não tem amor não serve. Quem não tem misericórdia também não serve. Quem não perdoa também não serve. Verdade. Quem não tem compaixão não serve. Quem não tem o Espírito Santo não serve para fazer a obra de Deus. Precisa de receber o Espírito Santo. Até Jesus. Jesus, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, a pomba veio o Espírito em forma de pomba sobre ele. Ele foi provado 40 dias pelo Satanás no deserto. O Espírito de Deus que levou para o deserto para ser provado. Então, para fazer a obra de Deus, você precisa ser provado primeiro. Se for aprovado, segundo o apóstolo Paulo. Aprovado, se for aprovado, que sirva na igreja. Prova, para ser aprovado. Se for aprovado, sirva na igreja. Jesus passou 40 dias ser provado pelo Satanás no deserto. E depois que ele foi aprovado, Deus enviou o anjo, que ele não caiu em tentação. Deus enviou o anjo cuidou dele, e ele tomou o corpo e começou a chamar o Espírito. Ó, agora você pode ir. Eu já passei no teste. Então tem muitas pessoas que estão na igreja que não tem o Espírito Santo. Mas porque tem dinheiro, às vezes tem um poder aquisitivo, né? O pai é pastor. Eu vou consagrar meu filho, porque às vezes o cara não tem vida com Deus nenhuma. Não tem um chamado, não. Chamado todos nós temos, mas a gente precisa estar na posição. Se não estiver na posição, como é que Deus vai usar? Aí tem um ditado que Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas se a gente for ler a Bíblia, não é assim não. João Batista, de que família que João Batista veio? De pai de sacerdote. A mãe de João Batista, que era Ana, que era Ana, também era de família de sacerdote. Por que precisava ser assim? Porque ele criava no caminho do Senhor. E João Batista foi obediente. A Bíblia fala que ele crescia em sabedoria e em poder. E ele tinha uma dieta, viu? João Batista tinha uma dieta. Não comia carne, não comia pão, não bebia vinho. Só mel silvestre e gafanhoto. E não fez nenhum milagre. Jesus deu testemunho a respeito dele. Jesus disse que depois de mim é João, tá? Não tem outro, não. Depois de mim é João, não tem para Moisés, não tem para Abraão, não tem para ninguém. Depois de mim é João Batista. E ele fez nenhum milagre. Mas ele apontou o dedo na cara de Herodes e falou: ó, pela nossa lei, você vai pecar. Casou com uma mulher de Filipe, seu irmão, Filipe está vivo. Pregação é assim, irmão. Por que a igreja hoje está? A igreja está tudo cheia porque não fala do pecado. Vai amaciando o pecado da pessoa. Não, a pregação é contra o pecado. Contra o pecado. O pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus, que tira o homem do céu. Se o pecado não for denunciado, por que os profetas eram perseguidos? Jeremias jogado no buraco, Isaías encerrado pelo meio. Elias foi perseguido por Jezabel. Por quê? Eles denunciavam o pecado. Denunciavam o pecado do povo. Então, se nós temos um chamado, se você já ouviu a voz do Senhor, então você fica firme, fica na posição. E a mensagem é contra o pecado. A mensagem é contra o pecado, não adianta. Se a igreja ficar vazia, pode ficar vazia, mas é contra o pecado. Amém. É denunciando o pecado, e é com amor. Mas você tem que denunciar o pecado. Para todo lado, homens e mulheres que têm um chamado, pega contra o pecado. Pega, denuncia o pecado. Porque o pecado é a única coisa que afasta o homem do céu. Agora, essa nova igreja, agora eles mudaram muitas coisas na igreja. No lugar de oração agora é dança. Uma coisa que eu fico triste, eu não vejo um texto bíblico que fala para dançar na igreja. Não tem dança. Teatro de igreja não é uma coisa séria. Pedro e Paulo na prisão, eles estavam fazendo teatro? Eles estavam teatro lá, gente? Não.
Paulo levou um chicotado para Tiago, Jesus foi para a cruz, ele foi com Tiago. Jeremias foi jogado no buraco, ele foi com Tiago. Isaías, cerrado pelo meio, os cristãos que morreram depois da ressurreição de Cristo, queimado, vivo na arena, eles estavam brincando de Tiago. A Bíblia fala orar e vigiar, oração, vigilância, pegar a palavra, é assim. Agora está com dança. As mulheres levantam a pele assim, dança na igreja também, reteté. Isso não tem na igreja não, gente. Pentecostes tem isso não. Pentecostes é poder, é autoridade, é orientação da igreja, é o dom de profecia, é o dom de visão, é o dom de revelação. Isso é poder. Fazer milagre, fazer prodígio. Isso que Pentecostes trouxe para a igreja. Agora isso assim, ó. Aí fica uma turma atrás assim da pessoa, ó, segurando, senão a pessoa bate a cabeça daqui e ainda morre. O Espírito Santo nosso é Espírito Santo de doidura? O Espírito Santo está ficando doido? O Espírito Santo não é doido não, gente. O Espírito Santo é sábio das coisas. Não precisa dessa rodação, pula para lá. Até jogar bola dele, eu estava vendo no YouTube, até jogar bola, eles estavam comendo capim. Gente, não sei que igreja é essa, e o pessoal gosta disso, eles gostam disso. Eles gostam de fé. A palavra não quer não. Sabe por quê? A palavra denuncia o pecado, para nós largar o pecado. Não quer. Então esses homens que aceitou o chamado de Jesus, mas eles não tiveram vida fácil não. Se você aceita o chamado de Jesus Cristo, para você ser um obreiro, para você ser um homem de Deus, para você ser um presbítero, para você ser um diabo, para você ser um pastor, para você ser um evangelista, ou um missionário, pensa que vai ser com a mão com assunto, não, porque o povo não quer aceitar a palavra verdadeira. Ó. Paulo escreveu, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, no fim dos tempos, o Espírito de Deus diz claramente que no fim dos tempos muitos vão apostar da fé, abandonar a fé, darão atenção à lenda, ensinamentos falsos, ensinamento de demônio, e vão abandonar a sã doutrina. A doutrina não quer não. A doutrina não quer. Tem aqueles ensinamentos falsos, é lenda, a doutrina não quer. Mas quem não entrar nessa doutrina, não entra no céu. Nós chegamos na casa, a mulher estava aqui na igreja, mas aí eu ouvi uma pregação aqui, não ficou muito satisfeito, e eu não se importo com isso, porque a palavra foi pregada para nós todos, né? E aí ele sumiu para lá, nós fomos para nós vizinhos, chegou lá, conversando com ela, ela falou, não, irmão, eu não estou pronto para seguir a lei dos crentes, não. Eu falei, você está certo mesmo, a lei dos crentes não tem que seguir. A lei do cristão é difícil, que Jesus falou que a porta é apertada. Apertado, o caminho é apertado, não dá para ficar correndo de um lado para o outro, não é na linha reta. E não pode desviar nem para a esquerda nem para a direita. E eu falei para ela, você está certo mesmo. Mas e aí, você está pronto para ir para o inferno? Ela falou, não, aí é ruim não. Só tem dois caminhos, só tem um destino para nós. A Bíblia diz que aquele que for no caminho estreito, no final desse caminho vai encontrar a vida eterna. E aquele que for no caminho largo, há muitas pessoas caminhando esse caminho largo, caminhando a passo largo para o inferno, irmão. Para todo lado que você chega tem demônio de arribiria. Para todo lado tem pessoas de igreja passando endemoniado. Não tem jeito. Não tem jeito de eu aceitar Jesus, de eu ser batizado nas águas, de eu entregar profecia, de eu estar na igreja fazendo um trabalho aqui e a pessoa orar em mim, eu não estou endemoniado, não. Tem alguma coisa fora. Tem alguma coisa errada em Jesus, que não é quem perdeu o poder. Então, se eu estou endemoniado, pode comer comigo. E eu tenho alguma coisa fora que eu preciso de reparar, que eu preciso de voltar para a posição. Porque as pessoas não querem largar a vaidade. Não querem abandonar o pecado, não. Acha que está na igreja, já estou salvo já. Né? Nós chegamos na casa, o Satanás falou que a menina estava desviada. Ela está na igreja, mas ela está desviada. Eu disse, se ela morrer agora, eu levo ela. Aí eu perguntei, se minha esposa morrer? Essa daí não. E se eu morrer? Também não. Ué, ela não está na igreja. Tem gente que está na igreja, nem todo que me diz, Senhor, se for, vai dar o reino do céu. Mas só que
fazer a vontade do meu papai que está no céu. Glória a Deus. Esse ensinamento de Jesus. Não adianta a gente estar na igreja pregando. Paulo falou que ele tem cuidado dele ganhar muitas pessoas para Jesus e ele mesmo perder a salvação dele. E ele orientou Timóteo: você prega a palavra, mas cuida de você. Cuida de você, cuida da sua vida espiritual, porque senão ele vai e você vai ficar para trás. Então, irmão, o chamado de Jesus, nós que já recebemos o chamado de Jesus, o caminho estreito não deve voltar para trás. Se ouvir a voz do homem, é seguir firme, vai chorando, vai gemendo, mas vai. Vai pedindo ele, vai consagrando a sua vida com ele, que ele vai renovando, né? E não tem vida fácil, não. Apóstolo Paulo, que operou tantos milagres, e um dia ele sentiu um espinho na carne e falou: não, agora eu vou pedir, eu já curei tantas pessoas, até meu avental cura, a pessoa até o avental, o bicho que chega na vista da pessoa cura, ficou fácil para mim. Vou falar com o meu Senhor, para tirar esse espinho de mim, eu quero andar sossegado, eu quero andar na corda bamba, eu quero andar sem problema nenhum. Mas Jesus falou com ele: a minha graça te basta. Né? Não pode deixar você livre, não, porque senão você vai sair fora. Agora, Timóteo tinha um problema no estômago também, tinha um probleminha no estômago, e ele era discípulo de Paulo. Né? Então era fácil para Paulo curar ele, e Paulo amava ele, tratava ele como filho, meu filho na fé, né? Paulo podia curar ele, mas Jesus falou: não curar não. Aí Paulo orientou ele: bebe um pouco de vinho misturado com água, por causa do seu problema que você fez no estômago para Timóteo. Que o Senhor não quer te curar, não. Depois que a gente vai ter que ir chorando com aquilo até o fim. E se Deus sabe que se tirar aquilo, a gente vai para o outro lado. Casca fora para o outro lado, o homem lá em cima ele conhece outras coisas. Então, por amor a nós, ele deixa nós com as coisinhas para nós andar no estreito. Né? Então, as coisas, o chamado de Deus, ele precisa ser cumprido. Se Deus tem um chamado na sua vida, é melhor você tomar jeito, ficar na posição. Porque a Bíblia era contra, Jesus ele contra uma parábola do servo fiel e do servo fiel. Ele falou: o servo fiel é aquele que o Senhor encarrega de tomar conta da sua casa e dar alimento, os outros empregados no tempo certo. Feliz é o servo que estiver fazendo isso quando o Senhor voltar. Mas tem um outro servo infiel. Mas Jesus, se o servo for infiel, ele pensará assim: o meu Senhor está demorando muito para voltar, agora dá tempo de eu fazer, de eu sair ali, né? E o Senhor chegar e pegar ele fora da posição, mandará amarra a mão dele, corta um pedaço, lança para fora na escuridão, aonde vai ter choro e ranger de dente. Se o Senhor te deu um rebanho para você cuidar, se o Senhor te deu uma obra para você fazer, melhor você fazer aquilo. E a Bíblia diz que aquele que pega no cabo da arado não deve olhar para trás. A linha é reta. Então o chamado de Deus é coisa séria, sabe por quê? Quando Jesus chamou Pedro, né? Jesus discipulou ele, enquanto estava chegando a época de Jesus ir embora, Jesus chamou Pedro e falou: tu me amas, Pedro? Não me ama? Mas Pedro ama. Tu me amas, Pedro? Não. Na terceira vez Pedro falou: tu sabe de todas as coisas. Falou: não vou cair naquele laço que eu caí da primeira vez, não. Né? E primeira vez ele falou que de jeito nenhum negaria Jesus. Falou: tu sabes. É Jesus que sabe das coisas, irmão. Às vezes a gente tem que orar, Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. O Senhor sabe, Pai. Me dá direção, me guia. A gente perde as coisas a Deus, mas Deus está vendo que aquilo não vai ser bom para a gente. Jesus já nos ensinou. Então, e o que Jesus falou para Pedro? Apacenta a minha. A única preocupação de Jesus tem aqui na terra é com as ovelhas, tá? Você pode estar ganhando dinheiro, você pode estar rico, você pode fazer o que você quiser. Você pode. Mas se você abandonar a ovelha, aí vai dar problema. Apacenta as minhas. Apacenta.
Sabe por que Jesus tem um cuidado com as ovelhas dele? Ele já deu a vida por ela, já pagou um alto preço pelas ovelhas. Então Jesus não está preocupado com você, se você sabe falar bem, se você pega bem, se você tem dinheiro, se você tem fama, se você tem nome. Ele está preocupado, com você cuidar das ovelhas. A ovelha vem empregada na sua mão, você tem que cuidar dela, alimenta ela com a palavra de Deus aqui, ó. Alimenta, tá? Agora o pastor Vicente que está ali, ó, ele está de cama lá. Eu estou aqui por causa dele, né? Deus que me trouxe para aqui, e eu estou aqui por causa da sinceridade que ele tem com as coisas de Deus, a transparência que ele tem com as coisas de Deus. E ele está melhor que nós, tá? Não precisa pensar que está com dó dele, não, que ele está melhor que nós. A comunhão que ele tem com Deus, né? A comunhão que ele tem com Deus. Tinha um outro ovelha Elisa aqui, aí nós ficamos assim: eu quero a capa dele, a capa dele é minha, né? E aí ele disse: eu também quero. Eu falei: então nós vamos rachar no meio aqui, né? Então, porque a unção que ele tem de Deus, o amor que ele tem com as coisas de Deus, o amor, é o amor que ele tem com as coisas de Deus. Veio um pastor aqui no dia que nós comemoramos aqui os 9 anos, né, dessa porta aberta. Veio um pastor lá de perto do Anta, Jeremias, que chama. Ele estava falando ali que o pai Vicente ganhou a família dele todo, andando na tela de Deus. Glória a Deus. E diariamente você contava isso aqui. Aí o cara veio ter tipo mesmo que ganhou, que ele é ovelha do pai Vicente que ganhou ele. E eu também quero minhas ovelhas. Eu quero um homem cheio do Espírito Santo, falar aquele doido lá que pegou para mim. É ele que foi atrás, ele que pegou, é assim que Deus quer. Deus não quer que a gente fique acomodado, não. Se tem um chamado, é para fazer o chamado. Mas para a gente fazer o chamado, às vezes você vai ter que abrir mão no domingo, de uma noite de sono. Você já planejou? Tirar uma férias com a família, com um pouco baixo na sua porta. Estou com problema lá em casa, Maurício. Ih, rapaz, tem café lá em casa, a viagem foi embora. Se for no meu caso, a viagem foi embora. Eu já falo até com a mulher já. Pode chamar lá em casa qualquer hora. E eu sempre fui assim, antes de eu casar. Eu já era assim já. Eu entreguei minha vida para Jesus, irmão. Eu entreguei para arrebentar a boca do balão. Um dia eu estava na igreja, na outra igreja que eu estava congregando, e eu no culto de jovem, e o líder do jovem falou assim: irmão, Deus falou que é para vir todo mundo cá para frente. Eu sei que nós trabalhamos, nós estamos cansados, mas nós somos jovens, não tem força. Vem todo mundo em pé aqui na frente, nós vamos fazer o culto todo em pé, e cantando louvor. E ele falou assim: nós estamos sentados, vocês levantam da sua cadeira e pensam uma coisa que você quer receber de Deus. Pede de Deus alguma coisa. E eu fui levantando a cadeira, eu fui pensando: mas o Senhor já tem me abençoado muita coisa. Eu lembrei de Satanás. Eu lembrei do demônio que eu tinha um shortinho preto, só um shortinho preto para trabalhar em casa. Shortinho preto, de jogar bola, e tinha uma garrafinha de um barrilzinho de cachaça com a mangueirinha, e o cara falou: o short é jogo de jogar bola. Eu só tinha esse short e uma camiseta. E podia estar o frio que fosse, eu estava com ela. Chovendo, não, eu estava sentado ali na esquina da igreja, na esquina ali. Tinha um passeio assim, uma casa de lá, eu estava sentado ali esperando o pessoal vir subir para pegar droga, para me pedir um pedacinho. O negócio nosso era assim: salva aí, irmão, salva aí Jesus Cristo, irmão. E o Satanás me arrebentando eu, né? E eu lembrei disso, falei: Senhor, eu quero autoridade para libertar e para curar pessoas. Eu sabe o tanto que o Satanás me escravizou. Eu quero autoridade contra ele. E se o senhor for me dar, o senhor vai falar comigo através de sonho. E vim embora. Passei na pastelaria depois do culto, no sábado, comi um pastel, cheguei em casa e comi, todo mesmo. Quando foi ali para as 4 horas, eu sonhei com a festa ali, estava infectado de demônio. Mas é muito demônio mesmo. Expulsar de uma que dá risada lá, expulsar de um correr para o outro, porque tem que é demonado danado, gritando, rindo, chorando, que é bagunçado danado. Eu acordei todo suado. Arisco, né? Assustado com aquele negócio, né? Aí eu fui tomar um banho, eu tô suado mesmo, suado mesmo. Fui tomar um banho, e no banheiro eu falei: meu Deus, não tem um sonho tão ruim agora.
O Espírito Santo falou suave, você não pediu? É a autoridade que você recebeu. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor. De lá para cá é só demônio que eu faço aqui lá. Meu telefone toca demônio, toca demônio. E aí eu pedi, ó. E você já pediu Deus alguma coisa? Amém. Você sabe o que você quer fazer para Deus? Você pode pedir. Pode pedir, irmão. Glória a Deus. Porque Deus tem pressa que a obra dele seja feita. Muitas almas morrendo sem Jesus. Essa palavra precisa ser pregada. Esse menino tem que ensinar ele a pregar a palavra. Esse é dever nosso. De ensinar ele a ser um homem reto. Oferecer para ele o Espírito Santo. Ele ser um homem para completar a obra. Porque nós vamos embora e ele ficar no nosso lugar aí. Para a obra não parar. Jesus ele foi para o céu, mas preparou 120 homens. Fora as mulheres. Fora as mulheres que eram pirraça na oração. Fora as mulheres que Pedro estava preso lá, e os homens foram para a casa de Maria e tal, um pouco o Deus enviou. Então nós temos que preparar discípulos. Para isso nós precisamos levar uma vida reta. Uma vida reta. Eu entro em qualquer casa aqui desse bairro. Diz que é difícil pegar. Diz que é difícil o homem pegar na cidade onde é que mora. Pode ser difícil por causa da incredulidade. Mas que eu entro em qualquer casa aqui. Eu entro em qualquer casa, pego a palavra em qualquer casa. Se não quiser aceitar, não aceita. Mas que eu entro. Porque eu levo uma vida honesta, reta. E não é fácil para a gente levar uma vida reta, não, tá? Não é fácil, não, porque as pessoas falam da gente, mesmo sem dever nada. Uma mulher não falou que eu fui expulso da igreja. Ela falou que eu fui expulso da igreja, mas eu entrei dentro da casa dela. Eu falei com meu esposo, nós estávamos deitados, eu falei, eu vou entrar dentro da casa dela. Ainda está faltando uma outra aí para mim na casa dela. Mas a que falou a que chegou, falou para a menina, eu entrei dentro da casa dela. Eu falei, pois é. Diz que eu fui expulso de igreja, eu pegando a palavra para ela, disse que eu fui expulso de igreja. Eu não sei se o homem tem autoridade de expulsar a pessoa da igreja, que é a igreja de Jesus. Jesus falou que aquele nenhum que veio dele é dança fora. Mas as pessoas estão falando que eu fui expulso de igreja. Eu só congreguei só de 2 igrejas que deixei. A igreja que eu congreguei lá, eu sou amigo do pastor. Eu não vou lá porque eu não tenho tempo. Eu não vou lá porque não vou congregar lá com eles para participar do culto, porque eu não tenho tempo. Eu tenho porque eu já tenho a responsabilidade dessa obra aqui. E essa obra tem muito serviço que para fazer. Então não tem tempo. Agora a igreja que eu estou lá até hoje. Agora não sei de que igreja que eu fui expulso. Eu fui expulso da congregação do Satanás, que eu fui expulso porque Jesus me tirou de lá e o Satanás não me aceita lá mais. É isso. Não é comer bolo para a mulher, falar para ele, mas não aceita falar. Então, irmão, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se Deus falou com você através do Senhor, fica firme, fica na posição, sabendo que vai ter que largar algumas coisas de lado. Tem que largar algumas coisas de lado para fazer a obra. Não tem nada mais importante do que a obra de Deus ser feita aqui na terra. Nem a minha vida, se precisar de Deus tirar a minha vida para resgatar uns 3 ou 4 até uma pessoa, eu tiro. Deus não está preocupado com o salvo, não. Deus está preocupado com aquele que precisa ser salvo. Jesus ele morreu porque já estava salvo. Pedro morreu porque já estava salvo. Paulo, esses outros já estavam salvos, já estavam garantidos. Então é ficar firme nos caminhos do Senhor, porque tem muita obra para fazer. Vocês têm visto aí, tem visto um tanto de pessoas aí, criança. Eu falei para eles, se nós não trazer essas crianças para a igreja, que vai trazer? É responsabilidade nossa. Trazer ainda trabalho, porque faz muita bagunça, é o chamado. Apacenta as minhas ovelhas. E sobre essas crianças ainda tem mais, sabe por quê? Jesus disse que aquele é melhor a pessoa amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar profundo do que afastar dele as ovelhinhas. As ovelhinhas caíram, pai. Mexe. Desvia do caminho certo. Tem a oportunidade de ensinar o certo e não ensina não para você. O que vai acontecer? Então nós temos uma obra muito grande aqui na terra para fazer.
E nós temos que nos preparar, que tudo que a gente mexe na obra de Deus é contra o Satanás. Não tem jeito. Você canta um louvor, Satanás fica bravo. Tem pessoas que não gostam que falam de Satanás. Eles falam que eu falo muito de Satanás. Agora ele está falando que eu chamo Satanás. Que eu oro, eu chamo Satanás. Aí eu te pergunto, se eu chego na casa do Gil, ele não está em casa, eu começo a chamar ele vai atender? Os vizinhos falando, ele não está aí não, você vai morrer de ficar aí, não está aí não. Pode chamar o Satanás em mim aqui, ó. Pode chamar para ver se vem. Chamando um homem, uma mulher que está liberta, não vem, não tem, mano. Pode bater, assim vai ficar a noite inteira batendo, não vem. Mas é porque eles não mexem com esse negócio de libertação. Eles não foram chamados para isso. Então não sabem como é que trabalha a obra. Eles acham que o Satanás fica assim, ó. Tem diabo de toda quanta espécie, de nível, de hierarquia alta, que não vem na frente, não. Você vem e vê o Zé Pilinca lá assim. Aí você manda ele embora, acha que a pessoa está liberta. O chefe mesmo está lá assim. Aí você não tem um jeito, aí fica para trás, aí vai chamando tudo de novo. É a mesma coisa com um tráfico de droga. A polícia pega o chefe, o bobo que fica vendendo a biqueira lá, que vai com a cara na frente. O grande mesmo está escondidinho lá. Aí aquele vai preso, ele levanta outro, traz outro para o lugar. Assim, aí vai levantando, aí tem que ir no cabeça. No cabeça, para mandar ele embora. Em nome de Jesus, para a pessoa ficar liberta. E a pessoa tem que ficar na posição de Deus. A palavra liberta. Essa palavra liberta e essa palavra garante a libertação. Porque se eu sair dessa palavra, sair da palavra, aí o inimigo ele bota para a nossa vida. Então cada um tem um chamado. Tem pessoas que têm tanta sabedoria na palavra de Deus. Eu tenho internado, tinha um pastor que chama Pastor Alex. Ele pega um versículo, ele pega quase 2 horas no versículo. Um versículo só, ele é só um versículo. Ele tem uma sabedoria, é o dom de sabedoria. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Né? O dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de visão. Tem pessoas que têm visão, que vê coisas, que Deus mostra coisas profundas. Cada um recebe um dom. Cada um tem um chamado para fazer a obra. E cada um tem um dever, uma responsabilidade nessa terra. Amém? Sendo assim, vamos ficar de pé para nós fazer a oração, agradecer a Deus, né? Louvado seja o santo nome de Jesus. Eu vou passar para o pastor e fazer a oração. Glória a Deus. Soberano, santo, sábio, fiel, justo, poderoso, único e eterno Deus. É no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Elevamos mais uma vez nossa humilde e fraca voz ao teu trono. Agradecer ao Senhor por tudo que fizemos aqui hoje. Pelos hinos entoados, pela palavra lida e pela pregação da tua palavra. Senhor, leve cada um de nós para os nossos lares na sua santa paz. Repreende, meu Deus, todo mal contra nós, espírito de acidente, nas curvas, nas retas, Senhor, aqueles carros que vêm ao contrário, livre de todos nós, meu Deus, de tudo aquilo que nós não temos o poder para livrar, religioso, do dano, da tragédia, do acidente, da morte repentina, perigo iminente, doenças contagiosas, meu Deus, e das tentações dos inimigos, do inimigo das nossas almas, os espíritos perturbadores. Livra-nos daquilo que nós não temos o poder para livrar. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Jesus das mãos curadas, que vive e reina no céu para todos sempre. Amém. Que a graça de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.